Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Hoje nós vamos ler um trecho, do volume 8 dos 36 livros do Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, para enumerar uma nova fase, a partir do volume 8, em que ela começa a entrar no entendimento pleno do que é a vontade divina. Então Jesus começa a realmente formá-la, com mais força, assim, com mais intensidade sobre o que é a vontade de Deus. Então, nesse trecho, ele diz assim: o ato mais belo é o abandono na vontade de Deus. Então ela escreve: encontrando-me em meu estado habitual, o abençoado Jesus não veio. E eu estava pensando comigo mesmo que havia de ato mais belo e aceito por nosso Senhor que poderia mais facilmente induzi-lo a fazê-lo vir. Seria a dor das suas próprias falhas ou a resignação? No caso, a dor das nossas falhas, ou a resignação. Nesse momento, quando ele veio, me disse: filha, o ato mais bonito e agradável é o abandono na minha vontade. Mas tanto que não se lembra que o ser não existe mais, mas tudo é para a divina vontade. Embora a dor das próprias falhas seja boa e louvável, mas não destrói o ser. Mas abandonar-se completamente em minha vontade destrói o ser e recupera o ser divino, destrói o ser humano, a vontade humana, e recupera o ser divino na pessoa. Portanto, ao me abandonar, ao se abandonar em minha vontade, a alma me dá mais honra, porque ela me dá exatamente tudo o que posso exigir dela. Voltando a comprar em mim, adquirir dele o que havia saído dele mesmo. E a alma volta a comprá-lo, a estar na divindade, que somente ela pode e deve recomprar, ou seja, comprando Deus, adquirindo essa graça de Deus, estando em Deus, de volta com todos os bens que o mesmo Deus possui. Então é aquilo que o Adão viveu lá no Éden, vivendo o dom da divina vontade. Ele está dizendo que nós também iremos viver, dando a vontade nossa para Deus. Ele começa a colocar a sua vontade em nós e nós vivemos totalmente inebriados nele, vivendo dos bens que ele quiser nos dar. Então, é muito lindo isso e eu quero pouco a pouco explicar isso, como que funciona, porque é fácil entender no nosso intelecto quem está vivendo nesse momento, nessa realidade, mas quem não entende nada, quem está vendo isso pela primeira vez, é muito complexo para entender. Então, a gente quer tentar ajudar as pessoas pouco a pouco, com trechos, com pílulas da divina vontade, a entender o que significa viver nesse Éden, aqui na Terra, viver esse céu na Terra numa situação de pobreza, como Jesus e Maria viveram, Jesus, Maria e José viveram na divina vontade, José não viveu o dom, mas ele viveu na divina vontade por causa de Maria e Jesus, que viviam a vida na divina vontade. Então, a família de Nazaré viveu na pobreza, totalmente inebriada nos bens que o Senhor deu, que o Pai deu para eles. Então, e Jesus, ele vivia numa riqueza gigantesca, uma riqueza espiritual. E nós vamos viver nessa riqueza espiritual. Então, quando Jesus queria dinheiro, ele tinha. Quando Jesus queria o pão, ele tinha. Quando ele queria o peixe, ele tinha. As multiplicações, que ele fez, os milagres que ele produziu. Então Deus, ele começa a fazer esse milagre no meio de nós. Claro que, aos poucos que você vai compreendendo e vivendo nessa realidade, Deus vai mostrando hoje, de uma forma real, como são esses milagres que acontecem na nossa vida hoje. Então eu tenho como falar para vocês que existe essa multiplicação, essa imposição de Deus na minha vida hoje, mas de uma forma totalmente diferenciada do que a gente está acostumado a pensar. Então, pouco a pouco, a gente vai compreendendo isso. E, como vem de dentro da minha vontade, recupera seu ser de todos os males da natureza corrupta. Então, a pessoa começa a se purificar aos poucos, vivendo um processo de
reconfiguração em Deus. Então, o Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, volume 8, logo no primeiro, né, no começo do volume 8, ela começa já a mudar o jeito dela falar, né? Ela sente falta de Jesus, mas ela já começa a se resignar nessa divina vontade. Então, pouco a pouco, a gente vai compreendendo mais.